Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Abderenge e hoje eu trago para vocês uma continuação do nosso último vídeo, onde que iniciamos nosso aprendizado de como projetar um circuito de polarização por divisor de tensão. Então, antes de mais nada, peço para vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem, além de seguir o Instagram do canal, cujo link vai estar na descrição, ok? Então vamos lá, pessoal. Recapitulando o que nós vimos no nosso último vídeo, no vídeo anterior, nós dedicamos um tempo do nosso procedimento de projeto, né, realização do projeto, que foi justamente a simplificação do modelo do circuito de polarização para esse modelo aqui equivalente e mais simples, onde que vai facilitar o procedimento dos cálculos dos valores dos componentes do nosso circuito. Além disso, também definimos os valores do ponto de operação que a gente quer que que o transistor do nosso circuito opere para a tensão VCE e corrente IC em regime DC. E aí, o que vai acontecer? Com essas informações que a gente produziu no último vídeo, estaremos agora, nesse vídeo aqui, determinando os valores dos componentes do nosso circuito que faltam. E para a gente poder fazer isso, nós vamos estar adotando condições que a gente vai estar estipulando. A primeira delas, a primeira condição que a gente vai estar estipulando para o nosso projeto é justamente aproximar a corrente de emissor com a corrente de coletor, que, como a gente está analisando nosso circuito em regime DC, a corrente de coletor vai ser justamente a corrente coletor do ponto de operação, onde que nós temos conhecimento de qual é, já que definimos no vídeo passado, que é justamente 2 mA. Já a tensão VE, ou seja, a tensão do resistor de emissor do nosso circuito, nós estaremos adotando nos nossos cálculos como sendo 10% da tensão da fonte de tensão VCC que está alimentando o circuito. Ou seja, a tensão que está alimentando o circuito, tensão VCC, é justamente essa aqui, ó, essa fonte aqui de tensão com 30 volts. Ok? E assim a gente vai estar determinando o valor da tensão VE. Já essa condição aqui que a gente está estipulando, ou seja, do RS ser muito maior do que RBB dividido por beta mínimo, isso aqui é uma condição que a gente estabelece por segurança para garantir o funcionamento devido do nosso transistor, do nosso transistor e, por consequência, do nosso circuito de polarização, justamente para preparar nosso circuito para possíveis variações do valor de beta do nosso transistor. E o que essa condição aqui estipula? Que a resistência, o valor da resistência de RE do emissor, a resistência de emissor, ela seja muito maior do que RBB divididos pelo beta mínimo, ou seja, muito maior do que RBB, a resistência equivalente da base, divididos pelo beta mínimo do transistor, ok? E aí o que vai acontecer? O quão maior a resistência RE a gente vai estar estipulando para o nosso circuito? Quão maior ele vai ser do que RBB dividido por beta mínimo? Nós estaremos estipulando como sendo 10 vezes maior do que RBB divididos pelo beta mínimo, ok? Mais à frente nós estaremos vendo de novo essa fórmula aqui sendo aplicada para a determinação de RBB, a determinação de RBB graças ao valor de RE, a gente vai ver mais à frente de novo. Mas já adiantando aqui, justamente, no caso aqui, o que a gente vai fazer agora é justamente iniciar o nosso procedimento de determinação das resistências, ok? Então, a gente vai iniciar agora o procedimento de determinação das resistências, começando pela determinação da resistência do resistor RE, ok? E para determinar a resistência desse resistor, estaremos aplicando a lei de Ohm juntamente com essas condições que a gente vai estar estipulando. E como a gente vai fazer isso? Bom, a gente sabe que a tensão do resistor RE é justamente a tensão VE, como eu estou indicando aqui para vocês, ok? E qual vai ser, já que a gente vai aplicar a lei de Ohm, como a gente vai aplicar a lei de Ohm? A gente vai pegar a tensão desse resistor e dividir pela corrente que passa por ele. Então, qual que vai ser a tensão desse resistor? Aqui, pela condição que a gente estipulou, a tensão de VE vai ser justamente 10% de VCC, ou seja, VCC de 30 volts. Então, assim, nós podemos iniciar com o cálculo justamente da tensão do resistor de emissor, que vai ser 10% de 30, que vai ser igual a 3 volts. Beleza? A corrente que passa por esse resistor aqui é justamente como a gente estipulou aqui nessa condição.
vai ser justamente igual à corrente de coletor, ok? Então, graças a essa aproximação, nós sabemos também a corrente que passa em RE, que é justamente o valor de IE que a gente está estipulando como aproximado, aproximadamente igual o valor da corrente de IC, onde que o IC é justamente o ICQ do nosso ponto de operação e que conhecemos, que nós definimos no vídeo passado, sendo ela de 2 mA. Então, assim, já tendo a tensão do resistor RE e a corrente que passa por ele, nós podemos finalmente calcular primeiro o valor de resistência do nosso projeto, onde vai ser justamente VE divididos por E, em que o VE é 3 volts, como calculamos aqui, e a corrente de IE vai ser justamente igual à corrente de IC, que é o valor de ICQ, que vai ser de 2 mA, ok? 2 vezes 10 elevado a menos 3. Com isso, calculamos o primeiro valor de resistência do nosso circuito, que é o valor da resistência RE, que vai ser justamente de 1,5 kΩ. Beleza? Agora, vamos determinar o próximo valor de resistência. E esse próximo valor de resistência vai ser justamente a resistência do resistor de RC, a resistência do resistor de coletor. E para determinar o valor dessa resistência, nós novamente estaremos aplicando a lei de Ohm, onde que a gente vai pegar a sua tensão e dividir pela corrente que passa por ele. No caso, a gente só tem conhecimento do valor da corrente que passa por ele, que é a corrente ICQ, que a gente sabe que é de 2 mA. O detalhe é o valor da tensão desse resistor, é o VRC que a gente não sabe. Então, para a gente determinar o valor dessa resistência, nós estaremos aplicando a lei das malhas nessa malha aqui da direita. Quando realizamos o sentido de análise no sentido anti-horário, nós temos justamente a equação do somatório das tensões da malha sendo igual a 30, ou seja, mais 30, né? Porque a gente está indo do negativo para o positivo na fonte de tensão. Então, temos mais 30 volts, tá? Mais 30, menos a queda de tensão do resistor RC, ok? Então, menos VRC que nós não conhecemos. Depois, menos 15, porque é a queda de tensão coletor-emissor do nosso transistor, que é a tensão coletor-emissor do ponto de operação, ok? Ou seja, vai ser de 15 volts, beleza? Depois temos de novo, a gente vai falar de novo da nossa tensão do resistor de emissor, que a gente calculou no slide passado, como sendo de 3 volts. Então, quando a gente passa pelo resistor de emissor, a gente digita aqui justamente menos 3 volts por ser a queda de tensão no resistor de emissor. E no final das contas, a gente fecha a malha, sendo igual, então, a zero. E assim, a gente calcula o valor da tensão do resistor de coletor, que é justamente através do isolamento dessa equação da variável VRC. E calculamos assim o VRC sendo igual a 12 volts. E, por fim, podemos então calcular o valor da resistência RC do nosso projeto, onde que eu pegarei justamente essa tensão VRC e dividirei pela corrente que passa por ele, que é o IC, que no caso é o nosso ICQ, que, substituindo os valores, vamos ter 12 volts, que acabamos de calcular, divididos por 2 mA, que é a corrente do ICQ, que é a corrente do nosso ponto de operação, que é 2 mA. Beleza? E assim a gente calcula o valor da resistência de coletor sendo igual a 6 kΩ. Beleza? Agora, partiremos a partir de agora para determinar R1 e R2. O detalhe é que para calcular R1 e R2, lembra que o R1 e R2 eles acabaram sumindo do nosso projeto porque a gente fez a simplificação pelo método de Thevenin para trazer justamente a simplificação do nosso circuito através do método de Thevenin, onde que geramos então a tensão equivalente de Thevenin e a resistência equivalente de Thevenin. Que no caso, a tensão de equivalente de Thevenin, que a gente determinou no final, era o VBB, e a resistência equivalente de Thevenin é o RBB, que é a resistência equivalente da base. E que, no caso, essas duas variáveis aqui, elas são calculadas em função de R1 e R2, como a gente viu no último vídeo. Então,
de forma resumida aqui, a gente vai estar primeiro calculando VBB e RBB, para depois calcular R1 e R2 a partir das fórmulas dessas duas variáveis, beleza? Vamos começar aqui primeiro por determinar o valor de RBB. Como a gente vai determinar o valor dessa variável, da resistência equivalente da base? Nós estaremos aplicando aquela relação que a gente estabeleceu, em que o RE, a gente quer que ele seja muito maior do que RBB divididos pelo beta mínimo. E quão maior era? A gente assumiu o RE sendo 10 vezes maior que RBB dividido por beta mínimo. Então, apenas substituindo os valores que a gente conhece aqui, que é o RE e o valor de beta mínimo, que é o valor mínimo na faixa de valores de beta DC que é informado na folha de dados, que a gente viu lá no vídeo da leitura da folha de dados, sendo de 200. Então, substituindo esses valores aqui na fórmula de RE que relaciona com RBB, isolando o RBB nessa fórmula, nós então calculamos justamente, no caso, passo o 200 para lá multiplicando e o 10 para cá dividindo. Temos 200 vezes RE, que no slide passado a gente calculou como sendo 1,5 ohms, beleza? E dividimos por 10. E assim a gente calcula a resistência equivalente da base sendo igual a 30 kΩ, ok? Agora a gente vai guardar essa informação, porque a gente vai usar posteriormente para calcular R1 e R2. O próximo passo vai ser qual? A gente vai estar justamente determinando o valor de VBB, ok? Para a gente determinar o valor de VBB, a gente vai estar realizando de novo. A gente vai estar aplicando de novo a lei das malhas nessa malha aqui da esquerda. Mas agora o sentido de análise vai ser no sentido horário de análise. Então, vamos realizar o somatório das tensões aqui dessa malha da esquerda. Bom, se a gente está analisando o sentido horário, a gente sai aqui do terra, passa por essa fonte equivalente Thevenin, que é o VBB, e passando do polo negativo para o positivo. Então, temos mais VBB, ok? Depois, passamos pela resistência equivalente da base, que é o RBB. E aí, justamente, a gente vai, então, computar na nossa equação a queda de tensão nessa resistência, que vai ser justamente o produto da sua resistência pela corrente que passa por ele. Sabendo que a resistência é o RBB, né? E a corrente que passa por ele é a corrente, a corrente de base que entra no transistor, ok? Depois, temos a queda de tensão VCE do nosso transistor, que queda de tensão VBE do nosso transistor, que eu aproximei para 0,7, e depois temos a queda de tensão no resistor de emissor, que eu não vou estar escrevendo 3 volts, estarei adotando RE vezes E, e vocês vão entender o motivo de eu ter adotado dessa forma agora. E agora, o que vai acontecer? Eu vou estar transformando esse valor de IB em função de IE, ok? Como eu vou fazer isso? Ó, analisem aqui comigo. Na teoria de eletrônica, o que a gente sabe? Que o somatório das correntes de coletor e de base que entram no transistor é igual à corrente de emissor que sai do transistor. E aí, isso considerando o transistor NPN, né? E aí, o que vai acontecer? No caso, quando a gente sabe também que o beta do transistor ele é calculado por IC divididos por IB. E aí, isolando o IC da fórmula, nós vamos ter IB vezes beta é igual IC. Substituindo o IC na fórmula de cima aqui do somatório das correntes, nós vamos ter IB mais IB vezes beta é igual a corrente emissor, IE, ok? E aí, o que vai acontecer? Justamente por causa desse modelo aqui, eu vou estar isolando o IB, isolando não, vou estar colocando em evidência. Então, fica IB vezes 1 mais beta igual a IE. O IB, isolando ele agora, na verdade, eu estarei determinando então que o IB é igual a IE dividido por 1 mais beta, ok? E o que vai acontecer? Como o beta ele tem de ser um valor muito maior do que 1, né? A gente viu que o menor valor possível que a gente viu na folha de dados era de 200, então eu vou estar aproximando 1 mais beta para o valor de beta, ok? Por isso que aqui embaixo só tem beta, não tem 1 mais beta aqui nessa equação. Por quê? Eu substituí o IB, que a gente determinou aqui, a gente deduziu aqui ele, em função de IE. Então eu peguei o IE dividido por 1 mais beta, joguei no lugar aqui do IB da equação, e no caso
para o meu cálculo, como eu estou querendo evitar os efeitos de beta, da variação de beta, eu estaria adotando no meu cálculo o beta mínimo aqui nessa fração, beleza? Então fica assim a nossa equação, considerando a substituição e a condição estipulada sendo aplicada. Vou agora passar tudo para o outro lado, deixando só o VBB e o 0,7. Deixando o VBB menos 0,7 no lado esquerdo, no lado direito nós temos todas as variáveis que multiplicam todos os, as variáveis, né, que estão multiplicando por IE, ok? Deixando o IE em evidência, nós ficamos VBB menos 0,7 é igual a IE vezes tudo que estava multiplicando por ele, que está aqui dentro desse parênteses, ok? E aí a gente vai aplicar, então, aquela condição, que o RE ele tem que ser muito maior do que o RBB dividido pelo beta mínimo. Então, no caso, esse parênteses aqui, ele se reduz a justamente ao valor de RE, já que o RE ele é muito maior do que essa fração. Então, a gente pode aproximar para o valor de RE. Vocês também, outro esclarecimento que eu queria explicar aqui desse RBB dividido pelo beta mínimo, né? Quando eu faço os cálculos aqui do projeto, cogitando nos cálculos sempre trabalhar com beta mínimo do nosso projeto, ou seja, para evitar as variações de beta, é porque quando eu adoto sempre nos cálculos um projeto que está preparado para o menor valor de beta, eu estou também garantindo um bom funcionamento para valores de beta acima desse valor do beta mínimo que a gente está estipulando para o nosso projeto. Então, a gente também estipula trabalho com o valor de beta mínimo porque a gente garante, no pior caso de funcionamento do transistor, da relação de corrente coletor e corrente de base, para ele estar funcionando preparado e ele vai estar garantido para variações de beta maiores do que esse valor mínimo, entendeu? Então, esse é outro motivo de eu também estar cogitando, nos meus cálculos, sempre trabalhar com beta mínimo nos cálculos, beleza? E assim, a gente agora, o que vai acontecer? A nossa equação aqui da malha da esquerda se reduziu a VBB menos 0,7 é igual a IE vezes RE. E o que vai acontecer? Quanto que era o IE vezes RE? Era justamente o valor da tensão do resistor de emissor, que é o valor de 3 volts. Então, eu vou substituir aqui valor de 3 nesse produto, ok? No caso aqui, o IE vezes RE é justamente a tensão do resistor de emissor, VE. E aí, no caso, eu vou estar passando para o outro lado 0,7 e substituindo VE por 3 volts, que a gente sabe o valor, a gente vai estar determinando o valor de VBB sendo igual a 3 mais 0,7. E o VBB vai ser justamente 3,7 volts, ok? E aí, o que a gente vai fazer com essa informação? Agora, a partir de agora, que a gente determinou o RBB e o VBB, vamos finalmente poder estar calculando o R1 e R2. Como? O que vai acontecer? Como era o calculado o valor de VBB no último vídeo que a gente deduziu? O VBB era calculado por R2 dividido por R1 mais R2 vezes a tensão da fonte VCC, que no caso é de 30 volts, ok? Então, vezes 30. E aí, justamente por causa disso, eu vou estar substituindo o VBB, o valor de VBB por 3,7, como a gente calculou aqui em cima. Então, essa forma aqui fica como? 3,7 é igual a R2 sobre R1 mais R2 vezes 30. Passo 30 para o outro lado dividindo. Então, fica R2 dividido por R1 mais R2 é igual a 3,7 divididos por 30, ok? Essa informação aqui, guarda, tá? Vamos analisar agora o RBB. Como é que era a fórmula do RBB? O RBB era calculado pelo produto dividido pela soma de R1 e R2, que era R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, em que a gente viu que calculou agora 2 slides atrás, que o RBB era calculado foi calculado para RBB o valor de 30 kΩ. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer agora? Olha só que legal. Aqui nós percebemos que R2 dividido por R1 mais R2 é igual a 3,7 dividido por 30, não é? E olha só, aqui no produto dividido pela soma, nós temos também R2 dividido por R1 mais R2. Então, pegaremos essa fração aqui que tem, essa divisão 3,7 por 30, substituiremos
justamente aqui onde que está o R2 dividido por R1 mais R2, e teremos, então, justamente o RBB sendo igual a R1 vezes o R2 dividido por R1 mais R2, que a gente determinou aqui que é 3,7 dividido por 30. E aí, a gente sabe que o RBB é quanto? O RBB aqui, ó, é 30 kΩ. Então, substituindo nessa fórmula, nós temos 30 kΩ é igual a R1 vezes 3,7 dividido por 30. Pronto, agora é só isolar o R1 nessa fórmula e nós calculamos R1 sendo igual a 243,24 kΩ. Beleza? E aí, com esse valor de R1 aqui, você substitui ou nessa fórmula aqui de RBB, tá? Porque aí a gente vai ter o RBB, a gente sabe o resultado, 30K, né? 30 kΩ. O R1 aqui, a gente vai ter o valor que a gente acabou de calcular, 243,24K. E aí a gente vai ter uma equação aqui que a gente só vai ter uma variável, que a gente vai poder calcular. Ou vocês podem substituir aqui também nessa equação aqui, nessa fórmula aqui de VBB, onde que o VBB a gente sabe quanto é, que é justamente 3,7, ok? Igual aqui a R2 dividido por R1 mais R2. O R1 a gente já sabe também, 243,24 kΩ. Substituir aqui, isola o R2 dessa fórmula e no final das contas, seja qualquer uma que você queira calcular, substituindo o R1 nos asteriscos, né? Você calcula o R2 sendo igual a 34,22 kΩ. E assim nós determinamos todos os valores das resistências do nosso projeto de circuito de polarização por divisor de tensão. Beleza? Bom, pessoal, agora que determinamos os valores das resistências dos resistores do nosso projeto, falta agora determinar os valores das capacitâncias dos capacitores. E o que vai acontecer? O nosso circuito em si, como eu estou fazendo esse vídeo aqui visando mais a galera que está no seu aprendizado inicial de como projetar um circuito de polarização, eu estarei aqui ensinando, o intuito aqui é justamente ensinar como fazer um projeto, mas que não seja aplicado justamente para operação em baixas nem altas frequências. Então, o que vai acontecer? Eu vou estar adotando valores para essas capacitâncias justamente com valores convencionais que geralmente se adota para circuitos de polarização, em que eu estaria adotando aqui para o nosso projeto, então, por causa disso, os valores de C1, C2 e C3, sendo justamente esse valor que se costuma se utilizar em projetos de circuito de polarização, ou seja, os valores das suas capacitâncias sendo de 47 microfarads. Eu poderia também, eu já fiz projetos na faculdade de circuito de polarização, onde que C1 e C2 era de 10 microfarads, e o C3, a capacitância de C3, a capacitância do emissor, sendo de 100 microfarads. Beleza? Show! Então, assim a gente define aqui, eu arbitrei, escolhi os valores comuns que se costuma utilizar, como se trata de um vídeo com o intuito de ensinar como fazer um projeto inicial de aprendizado de circuito de polarização. Eu arbitrei aqui o valor, então, para C1, C2 e C3 de 47 microfarads. Ok? Agora, pessoal, eu vou trazer aqui, eu achei legal de trazer aqui no vídeo, né? Já que a gente determinou R1, R2, RC, RE e os valores das capacitâncias, eu resolvi trazer aqui justamente a testagem desse circuito, tá? No simulador, para ver se os valores de corrente de coletor, né? Quando eu realizar a análise DC desse circuito pelo simulador, para eu ver se a corrente de coletor e a tensão coletor-emissor do meu transistor vão bater justamente com os valores os dois valores do ponto de operação para corrente coletor e tensão VCE do nosso transistor, para ver se justamente utilizando esses valores com referências, a determinação dos componentes justamente garantiram esses valores aqui de referência. E quando eu mando simular, realizar a análise DC no nosso circuito, o simulador informa para a gente que a corrente de coletor que ele mediu foi justamente de 1,88 mA e a tensão coletor-emissor que ele mediu também foi de 15,89 volts. Beleza? E aí são valores bem próximos com o que a gente projetou para o nosso circuito, para o ponto de operação, em que a corrente que a gente escolheu foi de 2 mA
e a corrente que ele mediu foi de 1,88 miliamperes. Um erro percentual menor do que 10%. Mesma coisa para a tensão VC aqui, em que a gente projetou para que fosse 15 volts. E no caso aqui deu 15,89. Também deu um erro percentual menor do que 10%. Beleza? E aí o que, que vai acontecer? Ah, e só para destacar, isso aqui não é um componente novo. No caso, isso aqui é um amperímetro que eu botei para medir, e isso aqui é um voltímetro que eu botei para medir também, respectivamente, cada um a corrente e a tensão. Ok? Então, aqui a gente mostra que o simulador ele mostrou para a gente que os valores que a gente adotou para o nosso projeto se aproximaram com os valores teóricos que a gente queria que o nosso transistor operasse em nível DC. Ok? E aí eu venho aqui acrescentando uma dica para vocês. Quando vocês forem fazer projetos de circuito de polarização, eu sugiro a vocês trabalhar com planilha, ou seja, tabela numa planilha, seja LibreOffice, Excel, Google Planilha, seja qual que vocês queiram, mas montem uma tabelinha com justamente os valores de entrada que vocês vão querer adotar para o projeto, no caso, a corrente de IC e a tensão VCE de operação. Informem qual que é o beta mínimo do que está informado na faixa de valores de beta DC do transistor e informem também a tensão de VCC que vocês vão estar alimentando o circuito. De resto, só informe as variáveis que a gente calculou ao longo do vídeo. Vocês vão montar aqui em cada uma das células de cada uma das respectivas variáveis que a gente calculou ao longo do vídeo, justamente a fórmula em cada uma dessas células, né, respectivas, sabendo cada uma das formas que eu deduzi aqui com vocês no vídeo. Então, quando vocês forem fazer a planilha, faça uma linha aqui, né? O único trabalho que vocês vão ter vão ser justamente nomear uma linha com as variáveis que vocês vão estar tendo entendimento, né? E embaixo, os valores de entrada, né? Informações importantes aqui de entrada, ok? E, no caso, nas próximas linhas aqui, justamente preencho essas células baseadas nas fórmulas que a gente deduziu ao longo do vídeo aqui, ok? E aí, depois disso, para qualquer valor de corrente que vocês o único trabalho que vocês vão ter é preencher esses dados aqui de entrada, onde que vocês preenchem esses dados e puxam a linha da célula para ele calcular sozinho. Então, isso é um baita quebra-galho utilizar a planilha, porque você pode ir testando vários valores de corrente sem ter que ficar calculando de novo na mão todos os valores, seja de RE, RC, RBB, R1, R2, cada um dos valores que a gente calculou aqui, entendeu? Então é uma ótima sugestão que realmente eu super sugiro vocês utilizarem nos cálculos de vocês da aplicação da planilha, beleza? E aí o que vai acontecer? Outra coisa importantíssima que eu também é importante eu avisar para vocês é justamente o que vai acontecer. Esses valores que a gente determinou para o nosso projeto são valores teóricos, ou seja, não quer dizer que esses valores de resistência para os resistores do projeto a gente vai encontrar na realidade. O que eu sugiro, o importante de vocês, após realizar os cálculos do projeto, é pesquisar na internet, pesquisar justamente os valores comerciais que vocês podem comprar para esses componentes. E aí, justamente por causa disso, eu estaria aqui trazendo como exemplo, geralmente eu trabalho nos projetos de laboratório com valores comerciais baseados na série E12, de valores comerciais para resistores, como vocês podem ver aqui, tá? E aí, justamente baseado nessa série, eu estarei justamente trazendo os valores de resistência que a gente trouxe que a gente calculou para o nosso projeto, ver se tem valores comerciais que se aproximam desses valores que a gente calculou e ver justamente valores próximos comerciais para a gente poder comprar e tentar reproduzir o nosso circuito utilizando eles, entendeu? Então, no caso aqui, os valores comerciais mais próximos, baseado na série E12 de valores de resistência, vai ser então, como era 243,24K, o valor comercial da série E12, aqui no caso, tem que ser múltiplo de 27, como vocês podem ver aqui e tal,
o valor comercial vai ser 270 quiloohms. O 34,22K para R2 vai ser 33 quiloohms, porque ele é um múltiplo do 33 que pertence à faixa de valores da série 12. E assim vai, ó, para RC, RE, o RE, ó, ainda bem, ó, já existe valor comercial sendo vendido de uma resistência de resistor com 1,5 quiloohms. Então, eu vou ter o valor perfeito aqui para encaixar para o meu projeto. O valor das capacitâncias, como eu falei, é um valor convencional de se utilizar em projetos é um valor comum de se utilizar em circuitos de polarização. Então, esse valor aqui é tipicamente comercial. Então, é 47 microfarads. Então, eu escolhi um valor comercial típico de ser vendido e ser utilizado, ok? Outra dica também é que, por exemplo, aqui o 243,24 quiloohms, como vocês podem ver aqui, ele deu um valor distante, né? Quando eu vou querer comprar um valor comercial, eu só vou ter disponível o valor mais perto, né? Ou é 220 quiloohms que eu posso adotar, ou 270. Mas mesmo assim dá uma distância legal, de 243 para 220 ou 270. Então, outra dica que eu dou para vocês é que se caso tiver, das opções que vocês tiverem de resistência disponíveis para vocês, vocês podem também realizar uma combinação de resistências para melhor aproximação. Então, outra forma também de atingir esse 243,24 quiloohms é eu pegar justamente um resistor de 220 quiloohms e somar com um de 22 quiloohms, que os dois pertencem à série E12, já que são múltiplos de 22. E aí, quando eu faço 220 quiloohms com 22 quiloohms, eu vou estar calculando justamente 242 quiloohms, ou seja, um valor bem próximo ao valor de 243, muito mais próximo ao valor de 243, que quando eu coloco um em série com o outro, o resistor de 220 em série com 22, eu vou ter 242 quiloohms. Beleza? Então eu posso também fazer essas combinações das resistências para eu melhorar a aproximação e precisão dos valores com os valores que a gente projetou na teoria. Ok? Então aqui eu coloquei também, ó, que ó, o RC, ó, que era de 6K na teoria, a gente tem o valor comercial de 5,6K. O que eu posso fazer é pegar o de 6,6K e somar com 4 resistores de 100 ohms. Então aí 5,6K mais 400 vai dar justamente o 6K da teoria, tá? Então é isso, pessoal. Tá aqui o nosso circuito do nosso projeto, né? Finalmente terminamos o nosso projeto, determinamos todos os componentes. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem tido. E justamente peço agora para vocês curtirem, compartilhar, se inscreverem e seguir o Instagram do canal, cujo link vai estar na descrição. Então é isso, pessoal. Espero realmente ter ajudado aí a galera que está iniciando o aprendizado de eletrônica e está precisando fazer um projeto de eletrônica. Eu espero realmente ter ajudado a ensinar como se faz esse projeto. Beleza, gente? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.